Olá, começando mais um Conversa com Lani Menezes. Gente, e a minha convidada dessa semana é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que tem uma história linda, é a Cristina Gomes. Eu tenho certeza que todas vocês, principalmente da Ilha do Governador e fora, conhecem essa profissional, essa mulher, essa guerreira, que tem uma história que é mais do que uma trajetória de vida, né? É um propósito. E aí, assim, vai ser um bate-papo gostoso. Eu tenho certeza que você vai sair daqui super motivado e conhecendo cada vez mais o trabalho que ela desenvolve dentro da Ilha do Governador. Seja bem-vinda, tudo bom? Nossa, a emoção foi tão... Fiquei segurando. Tanto carinho. Gente, sempre lembrando a vocês, a única coisa que a gente pede é acompanhe as redes sociais, sabe? Segue lá a Lani Menezes, Ilha Notícias. É a única coisa que a gente pede para que essas conversas, que para você às vezes pode ser uma coisa simples, mas para alguém pode ser um divisor de águas, fazer uma mudança, de repente, sabe? Ter um insight de vida. Então, o que a gente pede é marque o sininho, não, né? Como é que é? Ative o sininho para toda semana, quando tem um vídeo novo, você receber a notificação e acompanhar a gente aqui. E se puder, já vai compartilhando, porque a história da nossa amiga querida Cristina Gomes é maravilhosa. E a gente já vai começar entendendo um pouco, não da vida profissional, Cristina. Eu queria que você falasse um pouco, mas assim, a minha ideia era te trazer mais a sua raiz. Como é que foi, como é que você pode traduzir para a gente, né, essa base que gerou essa grande mulher que é você? Bom, eu sempre digo que a minha sorte, né, a maior graça que eu tive na vida foi ter nascido filha da Dona Divina e filha do Seu João. Ai, que legal. Porque, assim, foi um casal, né, apesar do meu pai já estar falecido, que sempre nos mostraram as bases, né, da construção de uma carreira profissional, mesmo eles não tendo tido esse acesso. Meu pai era o xodó dos vendedores de enciclopédia, porque todos chegavam na porta, ele comprava, porque ele via no livro, né, a porta de entrada para uma capacitação. Que legal. E a minha mãe sempre também batalhadora, trabalhadora, então eles sempre nos nortearam quanto a isso, né? Fé, trabalho, dignidade, né? Servir ao próximo. Quantas e quantas vezes assim, eu vi a minha mãe, os meus pais se organizando para poder ajudar alguém. E isso vem lá também dos meus avós, das minhas avós. Minha bisavó, na parte da minha mãe, era benzedeira, parteira. Nossa. Né? Então, na roça, onde não se tinha nenhum acesso à saúde, né? Nada disso, né? Era a referência, né? Referência. Então, tudo isso veio da minha família, dos meus antepassados, dos meus pais, Nossa. Principalmente. E o que é interessante, assim, né? Eu te conheço há bastante tempo e você tem uma vida longa aí dentro da área de gestão, de várias áreas do serviço público. Mas conta pra gente, porque assim, eu percebo que a sua liderança, e aí você me corrija, é muito voltada a esse social. É uma liderança muito, né, horizontalizada, né? Você não trabalha com esse negócio, eu sou, e aí as pessoas... Não, você trabalha muito nessa proximidade. Como é que, assim, em que momento você começou a despertar que liderar não era de cima para baixo, mas era trazer exatamente as pessoas para perto de você e conduzir essas pessoas a fazer uma mudança dentro de si? Porque todo mundo que te conhece só fala bem. Todo mundo que te conhece, né, seja dentro da área da igreja, seja dentro da FAETEC, sempre vê um sorriso e uma receptividade. Então, como você conseguiu? Que momento? Qual foi o teu despertar? Que você, gente, liderar tem que ser algo diferente. E você colocou isso e imprimiu isso na sua liderança. Então, aos 14 anos, eu recebi um grande desafio. Foi até através da Igreja Católica. O pároco da época, da paróquia São Sebastião, ele me convidou a coordenar um grupo de jovens. Caramba! Eu com 14 anos, e tinha jovens ali de 20 até 30 anos. E eu não consegui, eu senti que eu não conseguiria realizar nada sozinha. E eu já tinha essa base também dos meus pais, dessa questão de eles sempre estarem construindo com outras pessoas. Então, a partir daquele momento, eu sempre desejei, eu sempre pedi a Deus, eu sempre procurei estar trabalhando junto com pessoas, né? Junto
Eu não sou a coordenadora, eu estou coordenadora, mas eu só coordeno se houver alguém para estar ali junto comigo. Então, essa construção tem que ser a várias mãos, com vários olhares, com várias vozes, né? Então, foi a partir desse momento, na minha adolescência, né? 14 anos, eu era um adolescente. Apanhei muito, né? Porque a gente vai aprendendo. Mas Porque, na verdade, você tinha duas lutas. É. Uma por você ser jovem, e você estava falando que teriam pessoas mais velhas, e outra por ser mulher, porque se a gente olhar para trás, as lutas femininas eram muito maiores lá atrás. Justamente. A gente tinha muito mais barreiras. Justamente. Porém, eu, particularmente, não as percebi como hoje eu as percebo. Na minha época, enquanto mulher, entrando na vida profissional, eu acho que eu estava tão empolgada em fazer o meu papel que eu não prestava atenção se havia muitas resistências, né? Mas aí eu não sei você, mas naquele momento a gente tinha mais resistência, a gente tinha mais portas fechadas. Porque assim, tem pessoas, Luana, eu acho que, pelo que você falou, eu acho que é a mesma forma que eu, de minhas linhas de pensamento. Tem pessoas que se baseiam nas resistências. Então, elas só veem os obstáculos. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou isso, aí eu tenho dificuldades. Tem outras pessoas que eu acho que é como nós, que vê em cada resistência, em cada barreira, um trampolim, uma oportunidade. Então, a gente acaba nem percebendo que essas barreiras existem. Quando aqueles que estão colocando alguma coisa contra a gente, né, ou embarreirando, quando a gente vê, ops, ela passou. Já foi. Já foi. Mas é o que acontece, porque assim, se a gente se prender às nossas dificuldades, a gente não cresce. A gente fica parado. E aí é só uma vida de lamentação. Pois é. E aí alguém constrói alguma coisa? Não. E isso é legal, porque assim, às vezes, né, as pessoas falam, não, mas como é que era? Eu falava, gente, devia ter, e teve. Né? Eu lembro muito, sabe, Cristina, eu era gestora da área de TI, que foi a minha maior parte de formação, e eu tive uma funcionária que apanhou do marido. Nossa. E eu lembro que na época nem era marido, era namorico, né? E eu lembro que eu peguei ela pelo braço e fui lá, eu trabalhava na centro da cidade, e eu fui lá para a delegacia do Porto, perto do RB1, sabe? Para a gente poder denunciar. E depois ele queria me bater, porque ele achava que ela só foi... Deus. Então, assim, claro que existia essa questão de você não ter que reclamar, você não... Só que é como você disse, a forma que a gente vai encarar era, cara, se eu passar por isso, é mais uma oportunidade que eu tenho. E eu pensava muito assim, eu quero ser a melhor profissional. Eu lembro muito dentro da questão da direção. Meu pai era motorista de ônibus. E eu falava, cara, eu quero dirigir para igual você. E eu fazia tudo para dirigir muito bem, né? E graças a Deus, hoje, já com 200 anos dirigindo, nunca bati, nunca atropelei ninguém. Então, a gente vai olhando, que é como você disse, que olhar? Para o problema ou para uma possível solução que a gente pode criar, né? E é isso que vai fazendo a diferença, né? Pois assim, não é que as coisas não existam. Não aconteçam. Porque assim, às vezes alguém que vai estar ouvindo nessa fala vai dizer, então quer dizer que... Foi fácil. Não foi fácil. Mas assim, a gente tem que enfrentar? Temos que enfrentar. Mas enfrentar passando por cima, enfrentar vencendo, enfrentar combatendo, não se estagnando. Né? Não parado esperando chorar que vai adiantar. E já dando essa visão da gente poder combater, da gente não ficar parado, aí eu imagino, muitas pessoas vêm sempre... Nossa, a Cristina hoje é conhecida na ilha, a Cristina hoje faz um bom trabalho, a Cristina... Só que ninguém olha esses bastidores, dessas dores, né? E aí eu queria que você falasse pra gente se houve momentos difíceis, quais momentos você poderia pensar para mostrar pra gente que não está diferente das lutas, que as lutas estão aí, né, para serem vencidas. E como é que é esse bastidor onde as pessoas só querem ver, né, os louros, só querem ver, sabe, as coisas que as pessoas estão aplaudindo, mas as dores, o tempo sem dormir, as preocupações, as aberturas de mão das coisas que, né, de repente tem que abrir. Como é que é esse bastidor? Então, eu posso exemplificar... Foi em 2017, no primeiro semestre de 2017, quando nós fomos despejados. Isso exemplifica bem esse momento.
E aí eu recebi a notícia de que nós fomos despejar a unidade da ilha, tinha sido extinta, despejada, lá do prédio do Tauá, e simplesmente o diretor da época disse, olha, não tem unidade, não tem gestor. Simples assim. De repente. De repente. E aí eu olhei para ele e falei, tá bom. Aí ele, a senhora não vai reclamar? Eu falei, vai adiantar? Não vai. E aí ele disse, não, a senhora, quando a senhora desligar o último interruptor, já está cancelado o seu contrato, a senhora não é mais gestora da unidade. Eu falei, tá bom. E aí nós tivemos um mês de mudança, que leva material para a nossa sede, algumas coisas tiveram que ser descartadas, tudo. Mas eu fiz o meu trabalho da melhor maneira possível. Tive grandes amigos que caminharam comigo ali naquele momento. Não fiquei só em momento algum, nenhum instante. E aí, de repente, um mês antes de completar esse mês, né, da mudança, surgiu um espaço que nos foi cedido, né, pelo então secretário de Educação, né, na época, e junto com o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, e aí voltou a ter, né, renascendo das cinzas, literalmente, a FAETEC Ilha do Governador. Então, assim, se eu tivesse, vou ser demitida, vou... Se desesperar. Acabou, então vou meter o pé, eu não estaria hoje aqui conversando com você. Então, assim, foram vários momentos como esse. Não só de demissão, mas também de ter uma pessoa junto da gente que, às vezes... Quer tirar o tapete. Isso, né? Literalmente, né? De você ter, talvez, uma enfermidade na família e ter que se desdobrar em relação a isso. Eu tive uma separação, eu tive um aborto espontâneo. Eita. E eu tive que passar por tudo isso e continuar à frente daquilo que você estava. Não é, Cristina, então você não sente nada? Não é isso. Com certeza. Eu sinto muito, 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 muito. Mas a gente acaba se cercando de pessoas boas, pessoas que te motivam e pessoas até que nem sabem que estão te motivando. Quando eu vejo uma aluna que sofria violência doméstica e hoje ela está independente, tem o salão dela, chegou fragilizada na unidade e não foi só um caso, vários. E isso motiva. Já tive momentos de vontade de desistir? Já tive, como qualquer pessoa. Mas, de repente, me aparece alguém contando a história de superação. Né? Aí a gente vê que está valendo a pena. Eu acho muito lindo, né, nessa parte, exatamente isso, né? Porque as pessoas, de repente, você está fazendo, está colocando sempre os projetos ali no ar, sabe? Correndo atrás dos insumos que sejam para que aquilo aconteça. E quando alguém desfruta aquilo e faz uma transformação, eu acho que é aquele olhar para trás e falar, valeu a pena a luta, valeu a pena a dor, né? Porque, na verdade, quando a gente olha para você, Cris, eu quero ter essa liberdade, porque eu falo assim, eu vejo você uma mulher à frente de uma grande batalha, né? Como mulher, como negra, como um projeto social do Estado, né? Do Estado, que a gente vê, às vezes, muito falido. E você consegue carregar esse mais de 20 anos. Isso. Né? Vamos completar 20 anos esse Completando ano. 20 anos e a gente só está vendo sempre melhoras, né? Sempre projetos novos, sempre um espaço cuidado. Eu lembro uma vez que eu fui que estava fazendo uma reforma, daqui a pouco, quando eu voltei lá, já estava aquilo ali diferente. Então, assim, é prazeroso a gente admirar. Mas eu queria que tu também falasse o custo emocional disso. Porque é o que a gente está falando. Você tem ali, você recebe, né, o regozijo de ver alguém falando para você e você vê que a pessoa reergueu a vida dela através de uma porta que veio, né, da onde você está. Mas para manter essa firmeza, sabe? Qual é o maior desafio emocional que você percebe? Assim, às vezes há momentos em que, por mais que a gente esteja cercado de pessoas, a gente se sente só. Mas é uma solidão diferente. Parece que é uma solidão interna. Eu vou até confessar uma coisa para você aqui que poucas pessoas sabem. Quando eu estava... A última transferência do meu pai, ele trabalhava em construção civil, né, construindo barragens, tudo, foi para o Maranhão.
E lá no Maranhão, a minha mãe desenvolveu, sem saber, um trabalho social enorme. Ela pedia para os nossos amigos aqui do Rio mandar coisas para lá, para ela distribuir. Que Então, legal. é assim, né? Então, foi um trabalho muito grande. E a minha mãe não queria que nós ficássemos com tempo ocioso. Então, eu estudava à tarde, de manhã, um dia eu aprendi a fazer crochê, no outro dia pintura em tecido, no outro dia aprendi a fazer comidinhas, assim. Então, ela pegava as pessoas ali, daquela cidadezinha, para nos ensinar algum ofício, a mim e a minha irmã. E eu, quando voltei de lá, aí eu comecei, já tinha 14 para 15 anos, aí comecei a frequentar o Senac, né, fazer curso. E eu imaginava assim, gente, imagine isso com 15 para 16 anos. Se lá na cidadezinha de Pedreiras, né, as pessoas, os meus amigos, tivessem acesso a um curso como esse. Já pensou se tivesse um curso como esse? Já pensou se eu pudesse levar o meu professor para lá para dar aula? E a FATEC nem sonhava, passava. Não existia, né? E aí, anos depois, eu estou trabalhando em algo, porque o meu sonho é ter um ônibus, né, um home ônibus, um home bus, para poder levar a capacitação profissional para esses, sabe, esses cantões mesmo do Brasil, para onde as pessoas não têm acesso. É o meu sonho de consumir. Eu tenho certeza que um dia eu vou realizar, nem que eu vá de bengalinha. Aí a Alane você dirige ônibus? Dirijo. Não, ônibus eu não dirijo, mas eu vou aprender. Falou... então eu vou aprender, gente, vou aprender. Então, mas o meu sonho é esse. Porque mesmo com essa solidão que às vezes bate, esse cansaço que às vezes bate, eu vejo que é a realização de um sonho. Eu estou onde eu queria estar, onde eu desejei estar. Aonde, quando você tinha 15 anos, pensou em alguma coisa. Pensei. E materializou no formato que você vive hoje. E esse outro vai ser né, materializado lá em algum momento. Cara, que delícia. Isso. Então, assim, tem esse desgaste, tem esse cansaço. Mas aí eu me pergunto, você não está onde você queria estar? Então, eu não posso viver esse cansaço. Aí a gente traz mais um ingrediente para essa conversa. A gente, quando fala muito da liderança, né, e dessa força que nos faz seguir adiante, a gente tem muito a ver com o propósito de vida. Né? E aí, como você fala, a sensação que eu tenho é exatamente isso. Você hoje vive o propósito de vida, ou seja, o servir, né, essa gama de pessoas que você atende, que aí você tem um desenho institucional, mas que não se limita a isso, porque ainda existe outros desenhos que podem ser exercido, né? E como é que você, então, olha esse propósito de vida? Você falou, não seria eu quem sou se não fosse meus pais. Isso. Né? Então, é meio que vem de uma geração, né? Seus avós. Isso. Caramba! Eu tenho muito a agradecer até mesmo aquela pessoa, né? aquele chefe, né? Da época que falou, porque ele me motivou a continuar, né? Mas hoje eu tenho pessoas, eu tenho lideranças, eu tenho superiores que nos apoiam, né? Que compram essas nossas loucuras do bem, não é? Que muitas vezes investem mesmo quando possível, não é? Que a gente sabe que não é fácil, né, manter uma instituição, porque não é só uma unidade da ilha, né? São várias, né, dentro de todo o estado, acho que mais de 130. Mas eles nos apoiam, né, nos incentivam, nos desafiam. Isso é muito bom. Então, quero agradecer muito ao governo do estado, né, a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia e também a equipe que eu tenho. Porque, assim, a nossa unidade ela tem vários projetos, ela tem várias parcerias. E são parcerias que vão chegando de uma maneira tão gostosa, Alane. Nós temos um banco de cadeiras de rodas na unidade. Que legal! Né? Parceria com o Rotary. Então, assim, são coisas que vêm não só para construir um aluno, mas para construir um cidadão, para ajudar na sua família, no seu todo. Né? Isso é muito legal. E falando dos projetos, conta para a gente os projetos. Então, nós temos, agora a nossa unidade, né, ela está seguindo essa linha bem inclusiva, como toda a rede. Então, nós temos o projeto do Clubinho de Xadrez,
que é mais para pessoas com idade a partir de 55 anos. Alguns jovens participam, mas é mais para essa idade. Nós temos a inclusão digital também, para pessoas com mais de 55 anos. Dentro dessa inclusão digital, a pessoa não aprende só a operar o seu próprio celular, mas ele aprende também com palestras em parceria com a OAB, falando sobre os crimes digitais, né, para não cair Nossa, evitando, glória a Deus. Pois é, Isso né? muito bom. Então é todo um conjunto. Temos o Mulheres FATEC, que você também já fez parte lá conosco, já participou, e a gente está reativando com algumas ações mensais de eventos voltados para as mulheres. Então, assim, os nossos... E cursos, E né? Os cursos dentro da... Que hoje, atualmente, nós temos estamparia, bordado e customização, inglês, espanhol, administração. Então, vários cursos, né, que vão fazer na área de beleza e também terapias integrativas. Auriculoterapia, aromoterapia. São, Mas cursos para desenvolvimento ou só recebem, mas nós temos jornadas. Né? Nós temos jornadas. Profissionais que se formaram pela rede FATEC, através das oficinas, jornadas, então eles realizam atendimento. A gente está organizando isso para criar, sim, um grande serviço de prestação de serviço para a comunidade. Você hoje tem assim, noção de quanto se movimenta de gente no teu núcleo? Olha, por volta de quase 2.000 pessoas por mês. Nossa. A gente movimenta na unidade. Que legal. Fora as ações externas. Nós terminamos com mais de 10.000 atendimentos no ano passado. O que você chama de ações externas? Para a gente conhecer. As ações sociais. Atendimento de manicure, maquiagem, que são dos alunos que abrem para a população. Nós vamos em todo o estado. Ah, tá. E você sai daqui. Saímos em todo o estado realizando o atendimento. Aí a FATEC oportuniza o transporte, não é? E nos leva para vários municípios. Temos também a parceria com a RJ para Todos, que também é da Secretaria de Governo, que oportuniza as ações e nós participamos de ações com eles. A Caritas também, vários outros. Nossa, que legal. E dentro desses projetos, todos, assim, ou pequenos projetos, ou essas saídas, né, externas, qual que te marcou e por que possa ter marcado, assim, marcado teu coraçãozinho? São as ações sociais. Tanto as ações de atendimento e as ações que nós tínhamos de workshops, de palestras. Porque a gente vai em lugares em que as pessoas ficam encantadas. Nossa. Encantadas, porque assim, elas não têm aquele sonho lá, né? Então, as pessoas não têm esse acesso na sua cidade, no seu município. E, às vezes, uma unidade da FATEC está a quilômetros de distância. E aí você vê uma unidade da FATEC ali, no seu bairro, né, trabalhando num colégio ou numa igreja ali do seu bairro, você tendo acesso àquilo, tem olhinhos que chegam a brilhar. Teve um caso de uma senhora com 70 e poucos anos que ela se maquiou pela primeira vez na vida. Meu Deus! Porque o pai não deixava, porque moça direita não se maqueia, não usa batom. O marido não deixava, porque mulher casada não precisava maquiar. E ela, aos 70 anos... ela foi para tirar uma identidade, a gente foi levando, conversando, daí a pouco ela se viu, parecia que ela tinha assim, desabrochado. Nossa! Mais de 70 anos. Então isso, gente, nossa, é maravilhoso. Vocês, um questionamento meu era exatamente essas mulheres que têm vulnerabilidade. Isso. Né? E aí vocês acolhem, né? E tem esses ensinamentos, né? De você ver uma mulher com 70 e poucos anos se reconectando com a vida dela, né? Isso mesmo. Nós fomos, esse ano vai ser o 4º ano, nós participamos de uma ação dentro da Vila Mimosa. Nossa, conta pra gente. Aí tem o espaço onde elas trabalham, né? E tem uma vila de casas do outro lado. Então, o Tribunal de Justiça realiza uma ação de dignidade, né, cidadania, com emissão de documentos, etc. A Defensoria vai lá também. E a FATEC realiza atendimento de beleza. E aí você vê aquelas mulheres... É a ação que mais impacta a nossa equipe. Sério? Mais impacta, porque você vê ali mulheres que não têm mais nada, nenhuma outra moeda de troca, a não ser a sua dignidade. E aí, quando e detalhe, em todas as ações, você não vê a Cristina gestora.
você vê a Cristina transista, turbancista, Tu sabe fazer tudo isso. auriculoterapeuta. A gente tem que aprender para poder. Então, Numa ausência, tu toma a frente. Então, você vê a Cristina profissional ali atendendo. E aí você ouve, nossa, sua mão é tão macia no meu cabelo, nossa, você está me atendendo tão bem. Tá olhando nos olhos, às vezes, né? Isso, e aí você vê, quando você olha nos olhos de uma mulher, né, uma profissional como aquela, né, uma mulher ali como você mesmo, e você olha nos olhos aquela carência de ser olhada como ser humano. Exatamente. Aí isso deve ser impactante. Então, né? É impactante. Aí tem uma equipe que todo ano vai, e elas já perguntam, as meninas que vão, né? Elas já perguntam, quando é que nós vamos lá? Quando é que nós vamos realizar o atendimento das meninas? Quando a TJ nos convidar, nós estaremos lá. Caramba, Cristina, deve ser... É porque assim, tem muito que aprender, né? É exatamente isso, é olhar para o outro com um olhar, sabe, de amor, com acolhimento, né? E aí a gente acaba fazendo o papel de ser humano, porque eu acho que a gente está deixando, né, as lutas, as concorrências, acho que vai deixando essas coisas de lado e a gente vê que não é que sejam coisas simples, mas só de você estar ali massageando, de repente, trançando um cabelo, mas com carinho, a pessoa sente que ela está sendo vista e está sendo cuidada, né? As pessoas precisam ser cuidadas. Às vezes chegam pessoas lá na unidade ou nos projetos que a gente ajuda também, e elas já chegam armadas, já na defensiva. Eu vou ser maltratada, eu vou esperar numa fila, eu não vou conseguir o que eu quero. Então, a nossa equipe, a gente tem um dos lemas, né, que a pessoa tem que sair daqui, quem nos procura, ela tem que sair daqui com a resposta. Aonde fica determinada instituição? Você não sabe agora? Entra no Google, procura para aquela pessoa. Não tem internet? Então procura, dá um endereço, dá um direcionamento. Ninguém pode sair da unidade com um não. Ela tem que sair com uma diretriz, com uma seta. Porque talvez a nossa unidade, talvez você seja a luz, a tábua de salvação. Como várias vezes chegaram pessoas comigo com o pulso cortado, dizendo, ó, cometi suicídio. Deus. E aí? A senhora vai me ajudar? Senhor, meu Deus. Lani, olha, isso aqui dá para fazer uma... Nossa, a gente fica aqui horas, porque eu acho que isso é tão importante, sabe, a gente falar. A gente tem a gente tem deixado de sentir o pulsar do outro, né? A gente, às vezes, está vivendo muito aquele... sensação de umbigo, né? O que me atende, está me resolvendo, mas o outro está ali. Eu lembro que eu comentava muito que eu fui rotariana há muito tempo, né? Fui presidente de Rotary, e eu lembro que às vezes a gente comentava, o pessoal saía daqui e ia fazer social fora do país. E a gente falava assim, tá, e aquele que está pedindo comida do teu lado, por que você não vê mais? Porque virou paisagem, virou parte da paisagem de você passar. E a gente precisa olhar cada ser humano como ser humano cada dia. É o que você fala, mesmo que aquela pessoa foi buscar uma coisa que você não tenha, mas você tem a informação, você tem a direção, você tem uma palavra que aquela pessoa vai sair dali não sendo, não tem nada, ninguém pode me ajudar. Né? E de repente ali é esse falar, esse oferecer uma água, sabe, oferecer um espaço para ser ouvido. Parabéns, eu já te admirava 200 anos atrás, já continuo te admirando. Imagina. Isso que é maravilhoso. Agora, quem cuida dessa identidade da Cristina? Como é que a Cristina Gomes cuida de si com tudo isso ao redor? Como é que você cuida do seu interior? Como é que você está se cuidando internamente? Então, através da minha fé, né? Através da minha fé. Eu deveria rezar mais, eu deveria fazer mais, mas aí conversando sempre com Deus, em cada pessoa, né? Vendo Deus na presença, né? Vendo o Cristo na presença de cada uma pessoa que chega. A gente poderia fazer aquela palavra, né, de Jesus que fala, a cada copo d'água, me deste água, foste me ver, né, na prisão. Então, Então, eu faço parte do Ministério de Música de algumas paróquias aqui da ilha,
E aí eu sempre peço para que aquelas canções que eu estiver cantando me transformem antes de transformar ou antes de tocar o coração dos outros. E é bom, sabe? Porque assim, é um exercício de oração. Eu também faço parte de um outro ministério que parece que vai totalmente ao oposto, né, do meu trabalho, que é o Ministério da Consolação e Esperança, que nós participamos das últimas orações das pessoas falecidas. Meu plantão é no cemitério do Cacuia. Gente, eu tenho que respirar. Como é que é? Isso, então. Meu Também foi um Deus. sonho. Eu sempre quis fazer parte desse ministério. Gente, eu nem imaginava que existia assim como ministério. Isso, então. É um ministério da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em que as pessoas são investidas, né? Tem toda uma preparação. E quando lá a pessoa católica, né, que é uma oração para o seu ente querido, né, falecido, nós vamos lá, tem todo um roteiro e a gente acaba consolando aquelas pessoas, rezando, mostrando para elas que a vida não terminou naquele momento. Ali. Mas esse ministério é um ministério que Deus está sendo muito carinhoso comigo, porque eu estou sempre pegando famílias, né, ajudando famílias que realmente acabam se abraçando acabam abraçando as orações, acabam vivendo aquilo. Então Deus tem sido muito carinhoso e às vezes até me dá umas pegadinhas, porque às vezes é o parente de algum aluno da FAETEC. Meu Deus! Aí fico olhando para minha cara assim, aí quando eu me apresento, a senhora também é da FAETEC, não é? Aí, bom, então fica engraçado porque a pessoa fica, né? E eu acho a pessoa para pensar assim, não, peraí, não pode ser a gestora de lá da FAETEC que está aqui. Isso, e às vezes até isso torna um consolo, porque ela percebe que a gente caminha desde o início, né, na minha capacitação profissional, mas naquele momento a minha gestora, ela está aqui comigo também conversando. É uma coisa meio louca, sabe, meio estranha, mas é gostoso. Eu sinto também como um presente de Deus. Não, eu volto à pergunta anterior, como é que ela consegue manter essa identidade, gente? Porque, na verdade, assim, o teu trabalho, ele recebe muito daquilo que... de pessoas vulneráveis, pessoas necessitadas, pessoas que estão mudando de direção, ou seja, pessoas que estão lutando para sobreviver. Então, você já se depara com muita dor ali, aonde você tem que aproveitar aquela motivação dessa pessoa ter entrado pela tua porta, ou de você estar dentro de um lugar que você leve e essa pessoa possa te ouvir, e ali essa pessoa gerar uma força para mudar. Né? Então, já é algo que dói, né? Você tem que se vestir de muita força para dar uma palavra. Porque aquilo que a gente falar assim, não, Deus te consola, é bonito, mas matou a fome, deu uma direção de trabalho, não é só isso, tem que ter mais coisa. Então, você já tem esse momento. Mas não foi suficiente para você. Tu ainda foi consolar, acolher aquele que está numa dor de finitude, que é a dor do luto, naquele momento, né? De corpo presente. E aí você ali acolhe, você recebe novamente. Então, cara, é muita força. Mas é muita espiritualidade de Deus, né? A gente se vê como uma vela. Então, tem que se consumir até o final. Até o final. Lani, eu fui desenganada para minha mãe. Minha mãe, quando me teve nos braços, né, o médico lá, enfim, falou, olha, ela não vai vingar, porque ela nasceu com anemia muito forte, muito grave. E eu vinguei, né, como diz lá no interior, né, eu vinguei. Então, vou completar 55 anos. Caramba, então, a cada dia, para mim, é lucro. Não era para eu estar aqui. Então, eu vou... Você transforma isso numa vela de luz. Então... Que se deixa consumir. Vamos, porque é lucro. Cada dia, para mim, é um dia de lucro. Porque não era para eu estar aqui. Então, se eu estou, algum motivo tem. E aí, é muito forte? Nossa, não, tem minhas fraquezas, tem minhas dores, tem minhas coisas. Tem choro, tem, né? Claro, as mesmas coisas. Tenho minha vontade de comer chocolate, sou diabética, mas tenho vontade de comer doce, não sei o quê, tá? Mas eu tenho que superar, eu tenho que vencer.
Porque eu fui educada para isso, meus pais me criaram para isso. E os meus amigos conseguem construir uma rede para me ajudar. Tem muita gente boa como você, como tantas outras pessoas que nos dão oportunidades para estar passando isso, que nos dão oportunidade até de poder querer fazer mais. Porque a cada vez que a gente vai falando, que eu falo, eu penso, caramba, a gente podia estar fazendo mais. A gente podia estar fazendo, ainda está faltando coisa ainda. Nossa. Uf, gente, dá só descansar só do que ela fala, né? É admirável. Voltando só nessa última fala da gente falou da espiritualidade ali, essa tua trajetória parece que tem muito forte essa base espiritual, né? Muito profundo. Como é que a fé, como é que essa presença da fé influencia nas suas decisões, nos seus projetos? Como é que você materializa essa fé nesse trabalho final que vai chegar ao outro? Tem situações que... Gente, eu estou julgando o máximo, porque é maravilhoso Não. conversar com essa mulher. Tem situações em que a gente vê que o humano não consegue agir. E aí a gente tem que ter sabedoria para entender, parar, respirar e deixar o espiritual agir. Porque assim, a gente tem muitas barreiras, não só por ser mulher, não só por ser negro, não só pelo trabalho, mas são barreiras porque cada vez que você pega uma mãe, você ajuda uma mãe que tirou o filho de uma situação difícil e você coloca ele num caminho para que ele aprenda um ofício, ele tem sua barbearia, tem seu espaço de trabalho, você está tirando uma pessoa de um caminho errado. E o ruim existe, o mal existe, e ele não fica confortável com isso. Não fica. Então, é uma batalha que não é uma batalha só aqui. É sobrenatural. E aí, há situações em que não dá. Nesse domingo mesmo aconteceu uma coisa que eu conversei com uma pessoa sobre isso, que eu estava cansada, muito cansada. Eu tinha que tocar numa missa lá na Santo Antônio. Eu cansada mesmo. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo nem levantar da cama. Mas eu vou, tem que ir, porque o pessoal está me esperando. Tanto é que eu cheguei lá 10 minutos faltando para começar. Nunca aconteceu isso. E eu cansada, eu falei, eu estou cansada. Não... Sabe aquela coisa? E aí eu fui subindo a escada. Quando eu cheguei na escada, que o coro fica na parte superior, eu dei de cara com a imagem, né, de Jesus, né, da paixão, ele é o Senhor, que tem o encontro, né, do Senhor, né, fragilizado com o manto escarlate, com a coroa de espinhos, e Nossa Senhora das Dores com as 7 espadas, né, das 7 dores de Nossa Senhora. Aí eu olhei e falei, caramba, eu estou aqui me lamentando, eu não tenho direito de estar me lamentando. Aí baixei a cabeça, fui para lá e fui fazer o que eu tinha que fazer. Porque há momentos em que realmente o espiritual, a tua fé, diz para você, para, dá um passo para trás, observa o todo e vê a decisão que você tem que tomar. Porque às vezes a gente vai no humano e a gente vai fazendo, vai se atropelando. Então, a fé, para mim, ela age dessa maneira. E tem coisas que realmente, às vezes, são milagres que acontecem, assim, coisas que a gente nem imagina, não tem uma diretriz, como essa mesmo. A gente passou um mês extinto, né, naquela época do despejo, e de repente, do nada, surgiu uma casinha com 2 cômodos, toda destruída. E hoje tem aquela unidade que você conhece. Então, assim, são verdadeiros milagres. E o milagre acontece nessa construção da Maria, do João, do Fernando, da Alane. E da impossibilidade humana. Isso vai acontecendo. Né? Que aí vai somando ali. Então, a minha fé realmente não é inabalável, mas é uma fé que eu procuro estar construindo, alimentando a cada dia. Não, e é interessante a gente pensar assim, né? Que você fala, tá com dor, mas vai com dor mesmo, porque no caminho Deus vai restaurando. Isso aí. Né? O que você falou, tá cansada, vontade de, sabe, de repente ficar deitada, mas na hora que tu sobe as escadas, tu olha ali, a imagem que você vê é trazer você. Não tem esse direito, né? No sentido de, cara, e eu já tô aqui. E aí, quando você acaba com mais força do que você chegou. Eu vejo muito nesse sentido, assim, né? Eu sou evangélica e às vezes eu tenho atendimento, palestra, pregação, e aí às vezes meu marido fala, mas como tu consegue? Eu falei assim, não sei, mas aí quando tu vê, se tocou uma pessoa, tu fala, era para isso.
Isso aí. Né? Então, fui ferramenta na mão de Deus, na Terra, que valeu todo o esforço que foi feito, né? Meu Deus do céu. Verdade. Voltando a falar do serviço, de serviço público, à comunidade, que a gente olhando é bem bonito. Né? A gente está aí num ano meio complexo. É um ano que todo mundo quer chamar atenção. Uhum. Mas a gente sabe que tem esses desgastes. Porque é o que você falou, uma coisa é você encontrar uma mãe que quer uma direção para um filho que está nas drogas e ali toda essa força conseguir tirar. Mas a gente sabe que vai ter algumas que não vão conseguir ver isso. Né? E às vezes o olhar dessa mãe em desespero é achar que o outro não fez o que tinha que fazer para ajudar. Então a gente sabe que tem muito desgaste nesse processo. Mas que mais que a gente podia destacar para que as pessoas pudessem entender que isso é mais do que apenas um atendimento ao público, sabe? Como uma missão de vida. O que mais que a gente poderia falar da tua experiência para as pessoas entenderem que, cara, eu sei que é um ano de eleição, sei que é um ano que as pessoas querem fazer projeto, mas que as pessoas possam entender que os projetos têm que ser sérios, como são de vocês, sabe? Que tem que ser realmente para dar resultado ao outro, não para tirar resultados, né? Porque você muitas coisas faz que é para dar resultado àquele que está indo buscar uma solução de vida dentro do FireTech Ilha. Não para você ter a solução, não para você preencher uma planilha para dizer lá, fiz X atendimentos, né? Então, o que a gente fala desse sentido? Acho que uma palavra resume tudo isso: empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai querer atender o outro como gostaria de ser atendido. Então, assim, eu não posso permitir que um aluno vá para uma ação social sem ele tomar um café. Parece uma coisa simples, mas não é, porque tem pessoas que vão para a unidade e não têm o que comer em casa. Nós distribuímos cestas básicas. Nós temos uma parceria, né, com alguns amigos, então naqueles alunos mais críticos a gente consegue uma ajuda, que também não é pelo resto da vida, né? Mas uma ajudinha de uma cesta. Até ele aprender a pescarzinho o peixinho. Isso, né? Ou a gente encaminha para os vicentinos, ou para igrejas evangélicas mesmo que fazem esse trabalho, né? Então, né, para que o teu projeto tenha sucesso, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que saber que o outro tem fome, o outro tem sede, o outro tem as suas necessidades, o outro talvez esteja sem esperança. E aí, como é que você vai se comportar? O que você vai fazer para poder trazer esperança para aquela pessoa? Como você gostaria de ser tratado? Então, assim, eu sempre pergunto isso para a equipe, coloca esse propósito para a equipe. Você gostaria de ser maltratado? Não. Então, você tem que tratar bem. Apesar que, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de problema com a nossa equipe. Equipe muito boa, um presente de Deus. Mas eu vejo que às vezes... Você desperta o tempo todo isso. Né? Mas às vezes, é claro, todo mundo é humano. Então, às vezes, você tem a sua necessidade e você coloca a sua necessidade acima da necessidade do outro. Mas eu digo para você, essas pessoas acabam nem ficando. Apareceram várias pessoas querendo ser voluntárias na unidade. Aparece, né? Ah, quero ajudar. Mas aquele que não tem o propósito, ele não consegue se encaixar, não fica. Então, assim, se colocar no lugar do outro, Ana, eu acho que isso é que faz com que um projeto dê certo, um projeto cresça, que as pessoas abracem, as pessoas queiram estar perto. Nossa, é maravilhoso ver a unidade cheia, né? Tá ali cheia de gente. Você falou uma coisa que me despertou, no sentido assim, muitas vezes as pessoas tomam como referência a sua vida, né? A sua própria vida. Por que eu estou falando isso? Eu lembro uma vez que trabalhou um rapaz junto com meu marido e ele cuspia no chão. E aí o porteiro do prédio vinha reclamar com a gente, né? Veio reclamar. Isso ele está fazendo de maldade, né? Falando dessa forma. E a gente foi conversar com esse menino. E esse menino vivia num... Não sei se como é o nome, palafita, né? Então, eu cuspi para ele. Normal. Era normal, porque passava pela madeirinha e caía no esgoto. Não era maldade dele
cuspir no corredor do prédio. Mas né? Por que eu juntei essas duas histórias, pelo que você fala, pelo que eu lembrei, me veio à memória esse fato? Porque, na verdade, a portaria estava incomodada, achando que estava fazendo de maldade, mas não era maldade, era a vida dele. Era a cultura. Era a cultura dele, era o que ele tinha de vida. Era cuspir ali, no mínimo, fazer outra coisa, porque não tinha. Então, é interessante quando você fala isso, né, dessa questão da empatia, da gente olhar para o outro, mas olhar com o outro com o olhar daquela vida do outro. Porque, às vezes, a gente vai levar, mas é absurdo que ele não sabe que cuspir no chão é educar a falta de educação. Não era absurdo, era a vida dele. Né? Então, essa sensibilidade, né, que você falou, você tem uma equipe ótima, mas ter essa sensibilidade, destacar isso o tempo todo, é importante para poder as pessoas falarem, cara, aquilo que você carrega no teu dia a dia, não necessariamente o outro vai ter. É o que você falou. De repente, fazer né, que você começou falando da frase, fazer uma ação social, eu preciso dar um café. Eu preciso, sabe, forrar a barriga. Porque, por mais que essa pessoa esteja empolgada para fazer uma ação social, falta nela alguma coisa que vai deixá-la de pé, que mexe com o estado de nervo, Isso que aí. faz uma série de situações. Isso aí. É uma coisa que as pessoas acham engraçada, né? Toda vez que tem um período de matrículas, né, ou inscrição, aí fica aquela fila enorme lá, e aí a gente chega mais cedo e a gente serve um cafezinho para cada um. Tá ali na fila, ali vai passando, todo. E aí você vê, aí eles falam, mas por que fazer isso? Primeiro, porque tem pessoas que chegam muito cedo para conseguir uma vaga. Que de repente não tinha nada para tomar. Segundo, que aquilo aquece a alma. Ela vai se lembrar daquilo. Quando ela se matricular e estiver fazendo parte do curso, ela vai se lembrar que quando ela esteve ali, ela foi bem acolhida. Então, ela já vai se tornar um aluno que vai... Que teve a vivência. Teve a vivência. Então, a identidade, ele já sabe que faz parte daquela família, que muitos chamam, né? Nós somos uma família, a família Faeteck Ilha, que ela já faz parte daquela família mesmo antes de se matricular. Nossa. Então, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Né? E muitas vezes o mundo está precisando dar mais atenção aos detalhes. Não ao todo, ao que aparece, mas aqueles pequenos detalhes. Como no artesanato. Você vê a frente maravilhosa, mas o avesso também tem que estar bonito, tem que estar impecável. Tem que estar acabado, né? Bem acabado. Bem acabado. Nossa, gente, maravilha. Me fala, então, a gente caminhando para o nosso fim, legado. Qual o pensamento que você tem de deixar o legado? Que legado você deseja? Se, né, a gente está falando num sentido de, Lani, eu me sinto que é até a hora que Deus chama ou me chama para o outro projeto. Mas que legado você, olhando a vida da Cristina, pensa para essa Faeteck? Que ela seja um diferencial, um oásis na Ilha do Governador. Que a nossa unidade, independente de eu estar à frente ou não, que ela continue sempre sendo um oásis, que as pessoas possam chegar até a unidade e sair sempre com uma resposta, as pessoas sejam bem acolhidas. Que legal. É esse acolhimento, é um legado de construção e acolhimento, que as pessoas que passaram por ali, que eu consiga identificar. Eu falo isso, eu quero sair da unidade, fora da unidade, mas eu quero olhar para você e saber que você foi um aluno, não só pelo seu rostinho, que eu não vou lembrar talvez do seu rosto, mas pelas suas atitudes. Então, que carregue, né, junto. Construir profissionais que façam a diferença. Que legal. Oh, meu Deus, maravilhoso. Me conta, aí agora para você falar, você quer convidar as pessoas a participarem? Se as pessoas quiserem entender quais são os cursos, faz a sua chamada, a sua divulgação do seu trabalho. Então, a Faeteck Ilha do Governador, ela está localizada na Estrada da Cacuia, 1574, no bairro do Cocotá, e onde funcionava, né, a antiga garagem de bondes, estação lá espaço meu Deus, esqueci do... Eu posso saber? Está na minha frente. Não, é a estação de bonde, SAMU. O espaço da SAMU, região administrativa. E lembrando que nós transformamos a nossa carceragem, que tinha uma carceragem
Porque ali era o fórum. Eu lembro quando eu fui lá falar contigo. Então, agora é uma que era capela entrar ecumênica. Gente, é uma capela ecumênica. Que legal. E agora todo mundo quer frequentar a Casa. Então, e a FAETEC, ela tem vários cursos. No momento, nós não temos ainda matrículas em aberto, mas na semana que vem nós vamos estar com uma programação bem legal, que é a programação da nossa Semana da Mulher. A gente sempre deixa para a última semana do mês de março, porque antes... fazendo. Todo mundo está querendo a gente nas ações sociais. Então, participe. Posso passar o meu Instagram? Deve! Então, o meu contato, né, um contato de WhatsApp, que você pode estar acessando esse contato para fazer parte do grupo de divulgação. Você vai receber todos os informes da FAETEC, que é o 2199-498-2540, 2199-498-2540. Você vai pedir para ser adicionado a um grupo de WhatsApp e você vai receber toda a programação. Ou o meu Instagram, @ICGMoreira, e aí você também vai ter acesso à programação da FAETEC Ilha. Semana que vem, Semana da Mulher, vai ser uma semana bem rica, com várias atividades, e aí você vai ficar por dentro das oficinas, cursos, etc. E se alguém quiser se voluntariar, é o mesmo contato, é o mesmo caminho? Mesmo caminho. Tá bom? Bom, eu ficaria a tarde inteira, gente, porque é muito gostoso conversar com a Cristina. A gente aprende muito, ela é muito calma, ela tem uma paz gostosa. Mas aí eu queria agora que você deixasse sua mensagem para quem assistiu, o que você deixa como uma relação entre quem ouve com o teu coração, como é que pode deixar aí fazer seu fechamento? Então, eu sou muito grata a Deus por pessoas como a Lani, por pessoas que promovem o nosso trabalho, por pessoas que nos acolhem com muito carinho, para que nos dê força para que a gente possa estar acolhendo você, não só na FAETEC, mas também na igreja, também num bate-papo na rua, num encontro casual. E essa gratidão me faz dizer a você para que a gente possa construir juntos, independente que a gente se conheça pessoalmente ou talvez tenha um contato, mas que a gente possa, você onde está, construir, fazer a diferença na vida de alguém. É muito bom quando a gente passa pela vida de alguém, pela história de alguém, deixando algo bom, um cheirinho, um frescor. Então, seja o frescor, seja a luz na vida de quem quer que seja que passe pela sua vida. Obrigada. Lindo, gente. Bom, mais uma vez te agradecer a presença, agradecer de você abrir o seu coração. Né? Eu tenho, gente, como fala, né, o fechamento, porque de tudo que ela coloca aqui pra gente é sempre um aprendizado, mas essa mulher que não só traçou uma trajetória de vida, né, linda, mas que ela quis passar pela vida tocando os corações. É assim que eu meio que vejo você. Você gerou uma trajetória de vida, mas mais do que essa trajetória desenhada pelos seus pais, seus avós, que já vinha com esse DNA, você fez passar pela vida e tocar nos corações, transformando essas pessoas, né, não seja o que for, num grande projeto ou num pequeno projeto, que você transformou a fala no sentido desse aroma, desse frescor. Você é um frescor para a gente. Obrigada. Você é uma mulher assim, admirável, né? Que a gente possa cada vez mais aplaudir, sabe? Reverenciar as pessoas que merecem. Né? Você nunca, eu já te conheço há um bom tempo, você nunca fez política, nada. Você sempre correu atrás para que as pessoas que estavam dentro da FAETEC tivessem aquele resultado que você busca. E eu lembro que, principalmente na época da pandemia, era sofrimento, né? Era você buscando ali, sempre pedindo a ajuda das pessoas para poder gerar alguma coisa. Então, você é uma grande mulher que eu admiro muito, né? E que eu puder somar junto com você, estou aqui. Brigadaço. Que você tenha ouvido, que você tenha curtido. E se você lembrou de alguém que possa querer conhecer a FAETEC, que tenha necessidade, que talvez até nem perceba que tem, mande essa gravação, mande esse podcast que você vai ver que vai tocar em alguém. Tenho certeza disso. Amiga, obrigada. Eu que agradeço. E tchau pra vocês. Tchauzinho. Até a próxima semana. Tchauzinho.